È finita, ragazzi, è finita. Terminou, acabou. Finalmente terminou esta fatídica e lamentável e deplorável temporada do calcio e do futebol europeu para a Juventus, pelo menos por enquanto. E bentornado tifoso bianconero, bentornado ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Eu falo sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus. Eu disse oficial, estamos no site da Juve, nós representamos a Juventus no Brasil. E, enfim, siga a gente ali no Instagram. E se quiser fazer parte dessa família, seja muito bem-vindo em qualquer parte do Brasil. Bom, finalmente termina a temporada, a última rodada. Esperei aqui à noite para gravar, porque eu, antes de começar esse vídeo, falar um pouquinho do jogo, eu vou aqui dizer o seguinte para vocês. O Finestra Bianconera, apesar de ter como uma característica principal a irreverência e o bom humor, porque o futebol é alegria, é um canal sério na hora de falar sério. Então, fica aqui a dica, tá? Com muita seriedade o que eu vou dizer. Não acreditem em nada, em absolutamente nada que sair por aí em qualquer página de rede social referente à Juve, ou de pseudo-jornalistas, e muito menos de médias como Sport Mediaset ou Sky Sport. Não acreditem em nada, a não ser... Me desculpem, aqui eu estou me recuperando de uma gripe. A não ser que vocês queiram acreditar em alguma coisa. Especulações aos montes já está tendo na Juventus. E é por isso que eu peço atenção e calma nesse momento, tá? Porque ninguém, absolutamente ninguém sabe o que vai ser o futuro da Juventus nesse momento. A Juventus pode até usar uma estratégia para despistar os próprios jornalistas de uma emissora ou de um jornal, para que isso saia na imprensa e ela ir para o lado oposto do que vai ser divulgado. Isso é uma estratégia que a Juventus usava na época do mod, né? Apontava para um lado, ia toda a imprensa para o lado e eles iam para o lado oposto. Então fica a dica aí, tá? Sobre o jogo de hoje, primeiro tempo não foi nada bom. Foi uma Juventus que a gente viu durante todo o campeonato, um time sofrível e que cria-se dificuldades num jogo que poderia fazer o contrário, né? Se jogasse, ao invés de você tornar um jogo fácil, ela torna um jogo difícil para ela mesma, independente do adversário. Hoje, no caso, era o Udinese. E o segundo tempo, a Juventus jogou melhor. A Juventus mereceu a vitória, a Juventus buscou o gol. Rabiot perdeu um gol que não se pode perder. E no final do jogo, o Chiesa fez um belíssimo gol. E eu fiquei muito feliz com o gol do Chiesa. Ele extravasou, ele vibrou muito. Foi um belo gol e foi um gol importante. Até aquele momento, a Juventus estava se classificando para a Europa League, né? Entre aspas, né? Porque a Juventus não vai disputar nenhum campeonato europeu enquanto tiver enquanto não retirar o seu nome da Superlega. Isso aí é um outro assunto. Mas o Chiesa fez a parte dele. O Chiesa, que não foi bem na temporada, ele no primeiro ano, na época que o Cristiano Ronaldo estava aqui, foi o grande jogador da temporada, né? Quando a Juventus acabou até sendo eliminada pelo Porto, mas aquela temporada o Chiesa foi na contramão do time, foi muito bem no seu primeiro ano de Juve. Esse ano ele foi mal, tem que se colocar na conta a contusão que ele teve, é uma contusão séria, que mexe com o psicológico, o jogador fica sem confiança quando volta, e o Chiesa não conseguiu repetir o seu futebol, fez partidas muito abaixo do que se espera dele, né? Até parece que ele desaprendeu a jogar, mas quem sabe nunca desaprende. E o Chiesa fez um gol muito bonito, que deu aquela esperança da gente ter, não a classificação para uma Europa League, mas de ter um Chiesa jogando bola, que a gente quer jogador que jogue em alto nível. O Chiesa fez um grande campeonato europeu pela Itália, não se esqueçam disso, né? E eu gostei do gol que ele fez, então, na minha opinião, eu vou dar para ele o título de melhor em campo, porque ele fez o gol e, pelo que ele sofreu com essa contusão e com tantas críticas, merecidas críticas, né? Mas
ninguém se machuca porque quer, enfim, que seja uma volta por cima do Chiesa. Então, é mais um incentivo esse título que eu dou aí para ele de melhor em campo, né? Agora, vamos falar o seguinte, dito isso, posto isso, vitória de 1-0 contra o Udinese, não vou comentar aqui, não adianta, não vou falar, você viu, Mário, me falaram, recebi mensagens no WhatsApp, né? Você viu que o gol, que o pênalti que marcaram para Roma, e foi o pênalti que classificou a Roma na frente da Juventus? Eu não vou comentar isso, não falo de arbitragem. Cada um com a sua consciência. Em campo, a Juventus foi segunda colocada. Isso eu já disse várias vezes. Vou falar mais vezes ainda quando for preciso. Trata-se de uma queda de braço, de uma briga política da Juventus com o Ceferin e o Gravina aí no meio, fazendo o meio de campo com a UEFA, né? Só que tem que tomar cuidado, porque o Barcelona e o Real Madrid não sofrem punições. Só isso que eu queria dizer. E vamos falar um pouco de bastidores, né? O Vlahovic, sim, está no mercado. A Juventus, eu confirmo o que eu falei. O Chelsea deve ter uma proposta muito melhor que a do Bayern de Munique. E a Juventus deve vender o Vlahovic, né? Mas só acima de 80 bilhões. Quem está saindo, graças a Deus, é o Di Maria, né? E o Szczęsny, eu queria falar aqui sobre o Szczęsny e o Alexandro, que tem aí a renovação automática, tiveram renovação automática. Porém, coloque um asterisco no Alexandro. Não é certo, não é garantido que o Alexandro continue na Juventus só porque teve a renovação automática. Atenção, não é garantido a permanência do Alexandro. Existe a chance dele sair, mesmo com a renovação automática? Sim, existe. E o Szczęsny, que não deveria sair, parece que vai ficar na Juventus. E aí eu vou fazer um exercício de raciocínio baseado numa informação que eu tive a semana passada, no início da semana passada, que alguns jogadores da Juventus não querem e não suportam mais o Allegri. Não estou falando da pessoa do Allegri, que eles não se dão bem com o tipo de ser humano que é o Allegri. Não é isso. Não suportam mais a falta de comando e de ideologia tática dele. E um desses jogadores é o polaco, é o Szczęsny. Ora, se o Szczęsny tem a chance de ficar, né, ele que estava para sair, isso me leva a crer que o Allegri está mais fora do que dentro da Juventus, porque os dois juntos eu não vejo como continuar. Foi que nem eu falava antigamente, aliás, antigamente eu não tinha o canal é desde 2019, mas que eu falava para os amigos que Buffon e Bonucci não iam ficar no mesmo vestiário depois da derrota de Cardiff, depois da final da Champions. E aí o Bonucci saiu, né? Depois, graças a Deus, fizeram as pazes, enfim, graças ao Barzali. Bom, e falando de goleiro, o primeiro nome que a Juventus pode contratar no mercado, na próxima janela, é o goleiro da Cremonese, o Carnesecchi, que é vinculado à Atalanta. O Carnesecchi deve ser contratado pela Juventus, né? Se o Szczęsny sair. Por quê? Porque fica essa pendência. O Szczęsny, ele deveria sair e agora, faça um passo atrás, ele pode ficar. Veja como é difícil falar de mercado, porque quando você tem uma coisa atrelada à outra, a engrenagem fica presa. O Szczęsny, ele, em permanecendo alegre, já já a gente fala disso, o Szczęsny não deve ficar. Mas se o Allegri vazar, o Szczęsny deve ficar. Se o Szczęsny sai, a Juventus deve trazer o Carnesecchi para o seu lugar. O Perin seria o titular, o Carnesecchi seria o reserva do Perin. Essa é a ideia. Mas fica tudo na pendência do quê? Do treinador. E de fato, vocês sabem que um treinador, baseado num treinador, é que se faz um mercado. Então, não podemos garantir que o Szczęsny fica, mas também não podemos afirmar que ele sai, tá? A situação do Alexandre não tem nada a ver com o Allegri. É uma situação de mercado mesmo, que ele pode sair independente de quem seja o técnico. E o Carnesecchi pode chegar. Atenção, porque com a saída do Di Maria,
o nome que surgiria para o ataque da Juventus é o velho que eu digo, velha e nova notícia, mas essa aí é confirmada pela mesma pessoa que me disse que o Thiago Motta foi procurado pela Juventus para poder entrar numa situação de negociação, caso não consiga negociar com o Tudor, caso não consiga negociar com outro treinador, né, no próprio Alegre, que vai ter uma negociação, que o Thiago Motta foi consultado, não teve nenhum tipo de proposta, nada, mas foi consultado. Consulta não tem nada a ver com negociação, tá? Essa mesma pessoa me falou que a Juventus começa a sondar e a monitorar mesmo para valer a situação do Scamacca, que seria o substituto do Di Maria. Mas, como eu disse, isso a gente sondar não é negociar. E falando em negociação, eu reafirmo o que eu falei na segunda-feira. A Juventus só conversou de fato com Igor Tudor, tá? O Thiago Motta foi sondado, mas negociar foi só iniciado com o Tudor. E essa negociação avançou o primeiro estágio, que é a questão salarial. Ponto. Então o Tudor vai vir, Mário? Eu não sei. Porque a negociação ela parou aí, nessa questão salarial. Hoje não dá para a gente afirmar que o Alegre continua e muito menos que ele sai. Na minha opinião, e aí é uma opinião, não é informação, ele vai sair. Alegre disse aos microfones após a partida que amanhã vai para a praia. Eu não sei se é verdade. Talvez ele fale que vai para a praia e na verdade vai encontrar o Elka. A gente não sabe. O que eu sei é que o que eu disse no início, não acreditem em nada que vai sair nas próximas horas. Tudo especulação, tudo clickbait, certo? A minha sensação é que o Alegre está exausto e a Juventus deve chamar ele para conversar, para negociar uma boa saída, para ela não ter que arcar tanto financeiramente, né? Perto dos 46 milhões seria o gasto da saída do Alegre. Então deve ter uma negociação. A Juventus chama ele, porque se não chamar ele continua para negociar, e ele deve ceder um pouco, porque ele está de saco cheio, ele está cansado, né? Ele deve ceder um pouco e aí devem chegar no denominador comum. Repito então o que eu falei a semana passada, tá? Só que tem um problema, isso não pode demorar. Se o Alegre amanhã vai para a praia, então que ele volte na terça-feira. Primeiro porque você tem que começar a programar a próxima temporada, pré-temporada, enfim, tudo mais. Deve ser nos Estados Unidos mais uma vez a pré-temporada. Segundo, porque parece que o Gasperini não vai ficar na Atalanta e a Atalanta também entrou em contato com o Tudor esses dias, depois da Juventus, tá? E vocês sabem como é. Se o Gasperini sai dali e o Tudor fica esperando a Juventus decidir essa situação da Alegre, ele acaba indo para a Atalanta. Então, alto lá. E aí surge um grande boato, que para mim é boato, do Antônio Conte. Eu coloco um asterisco porque agora vem uma... Para alguns amigos eu já confidenciei isso, né? O vídeo está ficando longo, mas já vai acabar. No ano passado, o Antônio Conte, isso eu posso falar para vocês com muita propriedade. Durante as férias de meio do ano, o Antônio Conte estava na Itália e uma grande amiga minha de Salerno encontrou ele num restaurante. Ela levantou, ela gosta dele, Mister, tirou uma foto com ele e tal, e perguntou: quando que você volta pra gente? Isso ano passado.
e ele falou assim para ela: quem sabe o ano que vem, a Juventus é a minha casa. Bom, isso foi ano passado, para alguns amigos eu confidenciei. Semana passada ele estava no estádio, mas não tem nada a ver. Só que é o seguinte, para mim isso é um boato. Por isso que eu falei, tomem cuidados. Para o Antônio Conte voltar para a Juventus, ele tem que baixar o salário. É justamente a questão financeira que a Juventus tem que acertar com o Allegri. Porque senão era mais fácil demitir. Então, não me parece lógico você tentar negociar a saída do Allegri por questão financeira e trazer um cara que ganha um salário muito alto, que é o Conte. Agora, se o Conte chegar para a Juventus e falar assim, eu tô no mercado, eu tô a fim de pegar essa bucha, vamos junto, eu baixo aí um pouco o salário, vamos sentar e conversar? Pode acontecer? Pode, pode. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Para mim, finalizando o vídeo, o treinador da Juventus, para mim, será o Tudor, né? Eu acho que a Juventus não vai se estender muito antes que o Tudor aceite ir para a Atalanta. E aí vão falar, ó lá, tomou chapéu, não existe essa... Uma das maiores bobagens que os cronistas esportivos inventam é essa história de chapéu. O que existe é que o mercado ele é muito dinâmico mesmo. Então, eu acho que o Allegri vai sair. Por quê? Porque ele está cansado, ele está exausto, desgaste mental. Alguns jogadores do vestiário não querem mais ele. E a Juventus vai ter que resolver isso. Tem que conversar, ele vai ter que ceder um pouco. Eu acho que ele vai ceder. Quando você está de saco cheio, você não cede um pouco, ele vai ceder um pouco. Lógico que não vai abrir grana, não vai abrir mão da grana toda. Mas se ele ceder um pouco, ele acaba saindo e aí fica bom para todo mundo. Vamos aguardar. Eu vou dizer para vocês que terça ou quarta-feira poderemos ter, de fato, uma notícia verídica. Amanhã não acredito. Terça ou quarta deveremos ter uma notícia verídica. A gente se vê, dá um like. Se você é novo no canal, ativa o sino para ficar por dentro das notificações. Esse ano tem sorteio de camisa oficial da Juventus. Essa nova camisa que foi lançada aí, a gente vai sortear aqui no segundo semestre. Tem que ser inscrito. Dá um like no vídeo. Sempre forçar o fino alla fine. E eu espero que o fine seja o fim do Allegri na Juventus. Que venha Tudor, o Thiago Motta não. Que venha Tudor, que venha um nome que foi especulado que também não existe nada, até onde eu sei, o treinador da Fiorentina, lá, o Vincenzo Italiano. Se ele vir para a Juventus, vai ser Vincenzo Juventino. Que venha esse, que venha o Tudor, que venha até o Conte, tá? Alguém tem que vir, mas menos Thiago Motta e que o Allegri não continue, pelo amor de Deus. Sempre força Juve, fino alla fine. A gente se vê ainda essa semana. O campeonato acabou, mas o finesse não acabou, porque a partir de agora, toda notícia verdadeira que eu souber é aqui. Por isso, ativa o sino. Ciao ragazzi, buona domenica, bom fim de domingo e sempre forza Juve fino alla fine.